Como é bom nós sermos alimentados com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento para a nossa fé com Deus. A palavra de Deus é o alimento que nos mantém a vida com Deus. A palavra de Deus é o alimento por onde estamos firmes, fortes e fortalecidos no Senhor pela palavra. Amém? Pai do Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira. Vamos aprender aqui a palavra de Deus. É muita coisa sendo levada para o povo, mas nós temos que aprender a instrução na palavra. Olhe, deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos em Cristo, que sempre estão assistindo meus vídeos de instruções, ministrando a palavra para vocês. Não adianta nada você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e começar a ler. Se você não entender e não receber o ensinamento, não adianta nada. Eu conheço muitas e muitas pessoas que têm o conhecimento da Bíblia, dos fatos, da história, mas, porém, não conseguem obter o ensinamento que ela passa para chegar a Deus. Eu conheço muita gente que conhece a história de Davi, de Josué, a história de Jó, conhece a história de Ruth, de Raquel, de Abraão, Isaac, Jacó. Eu conheço muita gente que conhece fatos da Bíblia, Deus abrindo o Mar Vermelho, conhece a história da muralha de Jericó, conhece, não é, a história das guerras de Davi. Muita gente conhece a Bíblia, conhece os fatos narrados nela, conhece as histórias, não é, relatadas aqui. O problema é conhecer a verdade que liberta. E essa verdade que liberta, sabe onde você vai conhecer? A partir de Cristo. Porque de Cristo para trás, o povo estava perdido, sem luz, a mente cega. O diabo perverteu o entendimento do ser humano e prendeu ele na mentira. Não tinha quem libertasse. Vem Jesus, a luz do mundo, porque o mundo estava em trevas. Vem Jesus, o caminho para Deus, porque o mundo estava andando sem direção para Deus. Vem Jesus, a verdade de Deus para o mundo, porque o mundo, a humanidade, estava na mentira. Mesmo tendo as Escrituras, mas eles não conseguiam enxergar o que as Escrituras revelavam. O próprio Jesus vai dizer isso aos judeus, lá em João 5, 25, 39 e 40. Jesus vai dizer isso aos judeus. Vocês examinam as Escrituras buscando ter nela a vida eterna. Aí Jesus diz assim, e são elas que testificam de mim. Jesus vai dizer, e vocês não querem vir a mim para ter essa vida. Eles examinavam, eram doutores, eram estudiosos das Escrituras, mas não conseguiam contemplar o que ela revelava. Cegueira espiritual. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Só o Evangelho é quem ilumina nossa mente, é quem nos dá o conhecimento da verdade, por onde somos libertos. É preciso você ouvir e crer no Evangelho. O que o próprio Cristo trouxe, pregou, informou ao mundo. O Evangelho é nada mais, nada menos que Jesus. O Evangelho não conduz, nem dirige ninguém a nenhum lugar para encontrar salvação. O Evangelho não leva ninguém a fazer nada, a praticar nada, a viver nada para encontrar salvação. O Evangelho não ensina ninguém a guardar ritual religioso, cerimônia religiosa, cumprir obrigação religiosa para ser salvo. O Evangelho mostra Cristo, o Salvador. Aonde nós devemos ir para ser salvo? É Ele que nos salva. Então,
Você vê que os judeus estudavam as Escrituras. A gente vai ver um teólogo muito famoso entre os judeus, chamado Nicodemos. Porém, Nicodemos estava cego. Mesmo estudioso, doutor das Escrituras, não conseguiu enxergar a verdade que as Escrituras revelavam. Toda a Escritura, o próprio Jesus vai dizer isso. A lei, que é os 5 livros, os profetas e os salmos. Toda a Escritura do Velho Testamento testificava de Cristo. Mas os sábios das Escrituras, os teólogos, os doutores das Escrituras estavam cegos. O diabo não deixou ele ver o que as Escrituras revelavam, manifestado e se cumprido aqui em Cristo. A ponto de Jesus chegar na sinagoga, pegar o livro, o pergaminho de Isaías e ler um texto lá e dizer para eles: essas Escrituras se cumpriu hoje, mostrando que o cumprimento era ele. Mas os judeus, os teólogos, os doutores, os mestres da lei, os líderes religiosos e santarrões estavam cegos. Usavam as Escrituras, mas não se conduziam por ela. Não conseguiam seguir o alvo que ela mostrava. Iam para outro meio, outro canto, outro lugar. E assim ensinavam o povo. Então, todo o povo estava perdido. Sem Jesus, a humanidade continuava perdida, julgada e condenada. Mesmo com toda a vida religiosa, mesmo com todo o conhecimento das Escrituras, mas estava perdido toda a humanidade. Foi preciso Jesus vir e dizer: eu vim salvar. E essa salvação, ele diz, é quem crê nele será salvo. Quem não crê será condenado. Ora, Jesus não apontou a salvação para nenhum lugar, ou nenhuma obra, ou nenhum sacrifício, ou devoção religiosa para ninguém. Jesus vai dizer: eu vim buscar e salvar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, é muito bom quando a gente aprende as Escrituras com alguém que nos ensina com sinceridade, com verdade e com conhecimento, que maneje bem a palavra, para a gente aprender, ser edificado, ser alimentado dentro daquilo que a palavra nos ensina, não daquilo que os homens entendem e aplicam como regra de fé e prática para o povo viver como se fosse para Deus. O bom é você ser alimentado com o ensino, com a instrução, com a direção da palavra, aquilo que está na palavra. E eu gosto muito de me aprofundar no que a palavra ensina, para eu não estar levando o que é do meu pensamento para ninguém. Eu gosto de chamar a atenção do povo para a palavra. E eu conversando com uma irmã que, diante de muitos irmãos que eu tenho conversado aqui no Face, irmã Adinaldo, a irmã Silene Santos, o irmão Fred Samorim, o irmão Anchieta, lá de Petrolina também, o irmão Pereira, aqui da minha comunidade, outros irmãos que me pedem informação, que me questionam, que criticam. Eu estou sempre conversando, tanto aqui no Face, como no YouTube, tá? Como no Kawaii. E aonde eu estou? Aqui no meu trabalho, aonde eu vou, aonde eu encontro uma pessoa, aonde eu vejo que a pessoa precisa ser iluminada com a verdade de Deus, eu vou lá pregar. Aonde eu vejo uma pessoa com entendimento errado de Deus, eu me exponho diante da pessoa para tentar mostrar a ela a luz de Deus, a verdade. Eu sou assim. Eu recebi a vocação de evangelista, eu tenho que levar a informação do evangelho. O evangelista, ele foi chamado para isso. O pastor foi chamado para pastorear as pessoas, que é tida como ovelha, com a palavra, instruir, corrigir, ensinar. Está entendendo? Esse é o instrumento do homem que Deus chama para o ministério da palavra. É a palavra, usar a palavra. Não é visão, nem revelação, nem movimento algum. Quem tem compromisso com a palavra não cria nenhum teatro, nenhum evento, nenhuma atração, nem entretenimento para despertar, para levar o povo à satisfação. Quem tem compromisso com a palavra, quem foi chamado e vocacionado e tem um compromisso com Cristo, tem que estar disposto a ensinar. O ensino vai contrariar, vai aborrecer, vai constranger, vai entristecer, mas é preciso ensinar, pedindo a Deus sabedoria,
pedindo a Deus formas de chegar à pessoa, não é? Mas tem que ensinar a verdade que liberta. Não é a minha indignação moral, meu sermão moral, minha santidade pessoal, é ensinar a palavra. E deixa o Espírito Santo trabalhar. Então, eu tenho feito isso com pessoas que sempre estão me comunicando. Irmão Wellington, tem uma coisa que eu não concordo com o senhor fala, diga amém, vamos trabalhar isso. Irmão Wellington, me tire uma dúvida aqui, amém, vamos trabalhar isso. Irmão Wellington, veja só, se a igreja ensina assim, o senhor está dizendo que não, quem está certo, o senhor ou a igreja? Qual a igreja? A igreja do homem, onde o homem estabelece a regra? Não, quem está certo é Jesus, porque Jesus é a verdade. Nem é a igreja A, B ou C que é a verdade, e nem sou eu. A verdade é Jesus, e quem está nele, na palavra dele, está na verdade. Amém. E eu estou sempre trabalhando a informação e levando o conhecimento da verdade do Evangelho para as pessoas. E como a gente ser instruído com a palavra? O pregador tem que motivar as pessoas a olhar para a palavra, a conhecer a palavra, a ser fiel à palavra, a guardar fidelidade a Cristo e a palavra dele. Não é a igreja, nem a líder religioso de igreja. O pregador tem que motivar o povo a amar e ter prazer e ver a necessidade que tem da palavra. O pregador, ele tem a missão de ministrar a palavra como a palavra está, declarando o sentido dela, o ensino dela, a correção dela para o povo. Se é que ele foi chamado. Tem a vocação. Tem que manejar bem a palavra. Tem que saber aplicar a palavra em cada situação. Não é chegar a jogar pá, 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 pá. Tem que saber aplicar a palavra em cada dúvida, em cada situação, em cada contexto errado, em cada preceito errado. Nós temos que saber aplicar a palavra dentro de várias situações errantes. A palavra que é o prumo de Deus, que é a vara de Deus, que é a luz de Deus, é a palavra. Então eu gosto muito de levar a palavra e é bom você ser prudente e buscar conhecer a palavra. A partir de Cristo. Amém? Não estou dizendo que não tem que ler o resto da Bíblia. Leia tudo. Para conhecer a criação, para conhecer a história de Deus com o povo de Israel, para conhecer o agir de Deus através do povo de Israel. Agora, se você quiser o conhecimento para a salvação, o conhecimento para alcançar a graça de Deus, o conhecimento da verdade por onde você vai ter a direção para chegar a Deus, é a partir de Cristo. A graça e a verdade vieram por Cristo. Toda a revelação plena que estava oculta de Deus foi revelada em Cristo. E Cristo nos revelou pelo Evangelho que Ele trouxe. Amém? Então vamos buscar ser prudente. Vamos fazer como diz o Salmo 100. Aliás, o Salmo 1. Ter prazer na palavra. E nessa palavra meditar de dia e de noite. Vamos buscar ser prudente como Deus disse a Josué. Medita nela, se esforça para fazer tudo conforme está nela, Josué. Para que tu não venha desviar. Nem para a direita, nem para a esquerda. Cuidado, crente. Cuidado, cristão. Discípulo de Cristo. Você só vai ser discípulo de Cristo enquanto você estiver na palavra dele. Guiado, conduzindo e caminhando, seguindo por ele. Se você se desviar da palavra dele, você é apostata da fé. Perde a caminhada na salvação. Sai da promessa. Cuidado, viu? Cuidado. E a palavra de Deus nos adverte que muitos apostatarão da fé, seguindo o quê? Doutrina de demônios. Instrução, orientação, que não é a de Cristo. Muitos estão seguindo errado. Então nós precisamos ser instruídos com a palavra, pela palavra, para receber a instrução, o ensino, o conselho, a repreensão, a exortação da palavra. E eu conversando com uma irmã, que eu estou sempre em contato com ela, aqui diante de muitos irmãos, a irmã Silene Santos, eu pedi para a irmã Silene Santos ler o capítulo 2 de Efésios. Eu disse, minha irmã Silene Santos, vamos fazer um momento de estudo, de exame da palavra? Leia o capítulo 2 de Efésios e depois a gente vai conversar sobre o que você entendeu nesse capítulo 2.
sobre o que você aprende aqui, sobre o que você tira do capítulo 2 de Efésios. Eu pedi para a irmã Silene ler, e ela leu, e a gente, no privado pelo Zap, a gente começou a analisar, examinar, e eu vendo o entendimento dela, como ela viu Efésio, o que ela aprendeu em Efésio, e aí a gente foi trabalhando, e fomos sendo edificados, aprendendo com a palavra, pela palavra. E eu quero pedir a você também agora, você que sempre me assiste, acompanha meus vídeos, você que está assistindo agora, eu peço a você uma coisa, a mesma coisa que eu pedi à irmã Silene Santos, a diaconisa, lá de São Paulo, eu estou aqui em Pernambuco, eu vou pedir a você, leia Efésios capítulo 2, e tente entender o que essa escritura, o que esse texto, o que esse capítulo nos ensina. Tente absorver o ensino desse capítulo, e eu vou ajudar você agora. Eu vou adiantar aqui, fazer um resumo do que Efésios 2, o capítulo 2, nos ensina. Paulo, por meio do Espírito Santo, que aqui ainda estava a revelação da palavra de Deus, sendo aí revelada através dos apóstolos, agora a revelação do Novo Testamento, da doutrina de Cristo, sendo levada e Deus revelando tudo aquilo que o homem precisava entender para chegar a ele, através das cartas apostólicas. Aqui são inspiradas por Deus. A partir daqui, e fechando aqui, não tem revelação de Ellen Goldwhite, inspirada de Deus como autoridade igual à Bíblia. Não tem revelação de Joseph Smith, por Anjo Moroni, como verdade para a salvação. A revelação de Deus, que todos nós precisamos para encontrar o caminho para Deus, para conhecer a verdade que nos liberta e nos leva a Deus, tirando da mentira, foi escrita aqui por Jesus e levada para o mundo através dos apóstolos e está revelado aqui. De Mateus a Apocalipse, fechou a revelação escrita de Deus. Deus não vai levantar mais profeta para dizer, eu sou o Senhor e te digo, homem, te digo, mulher. Quem está vivendo isso está na mentira. Quem está pregando isso é mentiroso. É usado pelo diabo para propagar mentira em nome de Deus. Porque esse ofício que o povo quer viver hoje, sabe o que acontece? Sabe qual é a estratégia do diabo? Tira você da palavra. Tira você da revelação escrita que o homem precisa conhecer. Leva você a buscar Deus falar, não pela palavra. Leva você a buscar profeta. Muita gente aí dentro da igreja, querendo ouvir Deus falar, querendo uma palavra de Deus, atrás dos profetas. E com isso, sabe o que acontece? Desprezam a palavra. A revelação de Deus escrita, a qual nós vamos encontrar direção, orientação para chegar a Deus, para ser bem-aventurado. Amém, irmãos? Então eu peço a você, tenha prazer na palavra, se dedique a tentar entender a palavra. Olha, quando você lê um texto das Escrituras, não busque logo aplicar o que você entende, não. Vai examinar, leia mais, tente analisar o contexto, tente entender o que está acontecendo ali, por que Jesus falou, a quem ele falou, em qual circunstância foi falado. O que Paulo escreveu aqui em Efésios capítulo 2. Por que Paulo escreveu? Qual a finalidade de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deu essa instrução aos irmãos? Vamos ver aqui algumas coisas que tem aqui. Efésios 2, começando já pelo versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo escrevendo, explicando sobre a salvação, explicando sobre a ação de Deus na vida do homem que era escravo, dominado por Satanás, preso nos seus desejos malditos. Paulo vai escrever dizendo assim aos irmãos: e vos vivificou, estando vós mortos em quê? Não é aniquilado. Não era sem entendimento ou sem entender nada. O morto aqui era afastado de Deus. Você precisa entender uma coisa. Quando a Bíblia fala de morte, ela não fala de extinção. Ela não fala de perder a memória. O morto aqui era separado de Deus.
o homem consciente, o homem sabendo do erro, do certo, mas ele estava separado de Deus, por causa da direção maldita, do engano que ele viveu. Paulo vai dizer, vós estava mortos em ofensas e pecado, isso contra Deus, tá? Em que em outro tempo vocês andavam, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos. Todos nós também andávamos, guiados por esse espírito, seguindo o curso desse mundo, éramos por natureza filhos da ira, da desobediência. Paulo vai dizer isso aqui. Vocês estão entendendo isso aqui? Que você não era bonzinho. Você não está na presença de Deus porque você era bonzinho, porque você tinha obra de caridade. Você era, e eu também, escravo de Satanás, preso no engano e na mentira, seguindo o curso desse mundo, andando nos desejos malditos do entendimento corrompido que a gente tinha. Vocês estão entendendo isso? Então Paulo vai dizer isso aqui aos irmãos. Agora, olha o que Paulo diz no versículo 4. Mas, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe uma coisa aqui, tudo aqui é por meio de Cristo. Não é por meio da bondade, da devoção, da obra religiosa, da vida empenhada nisso ou naquilo. É por meio de Cristo. Amém, irmãos? Paulo vai dizer, ele nos ressuscitou. O que é ressuscitar? A minha alma já foi ressuscitada para com Deus. Por quê? Eu estava separado de Deus espiritualmente. Em Cristo, eu fui vivificado para uma vida em comunhão com Deus. Morte fala de separação. Vida fala de comunhão. Então, quem está em Cristo já está reconciliado com Deus. Está entendendo isso? Isso não é por meio de nenhum caminho que alguém pense que é o meio de salvação. Isso é através de Cristo. Quem está em Cristo já foi vivificado, está reconciliado, está na vida com Deus e tem que perseverar até o fim para alcançar a promessa da eternidade com Deus. Já estamos nela. Já somos herdeiros dessa promessa. Já estamos, como diz o texto, assentados em lugares celestiais em Cristo. Se eu sair de Cristo, eu perco esse privilégio. Eu perco essa condição. Amém? Então Paulo vai orientar os Efésios sobre isso, para a gente entender quem éramos, como vivia e qual a importância de Cristo agora, para nos tirar da vida dominada pelo engano, pelo erro, pelo desejo maldito, no curso desse mundo, sendo guiado pelo príncipe das potestades do ar, que é Satanás, que governa o mundo por meio da mentira e do engano. Aqueles que não estão em Cristo são escravos do diabo, são do diabo. Só há duas distinções de pessoas na terra: os que estão em Cristo, que são de Deus, e os que não estão em Cristo, que ainda estão no domínio do diabo. Por isso que Jesus vai dizer a Paulo: Paulo, eu te levantei para pregar aos gentios, para livrá-los das trevas e trazê-los para a luz, do poder de Satanás e trazê-los para Deus. Atos 28 e 26. Ou é 26 e 28. Deixa eu ver aqui para você conferir. É muito interessante esse texto, que Deus diz a Paulo, que Jesus diz a Paulo, Atos 26, 18. Está vendo? Já ia dar uma referência errada. Aí você ia procurar, não ia achar. Por isso que eu gosto sempre de atualizar a referência. Sempre mostrar onde está o que eu falo. Atos 26, 17. O Senhor Jesus vai dizer a Paulo: Paulo, eu te enviei aos gentios para isso. Para quê? Para tu converter eles a mim, tirando eles das trevas, trazendo para a luz, e do poder de Satanás, trazendo para Deus. Isso com quê?
com o Evangelho, com a informação, com a verdade que liberta quem crê e salva. Então, nossa vida estava assim, nas trevas, no poder de Satanás. Mas quando a gente creu em Jesus, pelo Evangelho, a gente foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Saímos do poder de Satanás, agora estamos guardados no poder de Deus. E esse poder de Deus é Jesus. Aleluias. E Paulo vai dizer, agora interessante, olha o que Paulo diz aqui, eu vou adiantar um pouquinho. Olha o que Paulo diz no versículo 11 ao versículo 14. Para mostrar aos irmãos qual era a condição deles antes de Cristo. E por que essa condição foi mudada. Não foi porque eles eram predestinados, escolhidos, bonitinho para Deus, e os outros não. Olha qual foi a mudança que houve na vida deles e por quê. E como estávamos nós antes de conhecer a Cristo. E como se encontra a humanidade que ainda não teve o conhecimento da verdade, não se converteu nem se arrependeu a Cristo. Olha como está a situação e como nós estávamos. Efésios 2, 11 ao 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, era gentio na carne. Gentio era considerado que não era povo de Deus, que não fazia parte da promessa. Para a gente entender. E Paulo vai dizer, vocês não faziam parte da promessa. E ele continua dizendo, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homem. Por quê? Porque os judeus, eles eram selados com 2 sinais, que fazia menção de que eles eram de Deus. Era a circuncisão e guardar o sábado, na velha aliança, tá? O povo de Deus era marcado com 2 sinais. A circuncisão e guardar o sábado. Só que, agora na nova aliança, não é mais esses sinais. Não é guardar sábado e ser circuncidado. O sinal do povo de Deus na nova aliança é o Espírito Santo. Quem crê em Jesus, recebe ele. Esse é o batismo que Jesus falou em Marcos 16, 15. Quem crê e for batizado, quem crê em Jesus com arrependimento verdadeiro, recebe o batismo do Espírito Santo, que torna ele membro do corpo, igreja de Deus, para ser propriedade de Deus, selado para o dia da redenção. É o que está escrito lá em Efésios 4, 30, Efésios 1, 13 e 14. Dê uma lidinha lá. Então Paulo está mostrando aqui aos irmãos que eles antes estavam numa condição como todo mundo. Não era melhor do que ninguém. E Paulo vai dizer assim, naquele tempo, versículo 12, vocês estavam, olha o que Paulo diz aqui, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, não fazia parte do povo de Deus, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não estava incluído na promessa de Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha como está a condição desses que aí estão. Pode estar na religião evangélica, pode estar na religião católica, pode estar na caridade, na bondade, andando bonitinho, fazendo justiça dentro das obras sociais. Se não tiver em Cristo, tá? Porque o meio é Cristo, não é religião, não é vida de bem. O meio é Cristo. O homem que ainda não se converteu a Cristo, ele se encontra nessa condição. Paulo vai dizer, que condição, irmão Hélio? Efésios 2,12, leia aí. Naquele tempo, vocês que não estavam em Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, não faz parte da promessa. Só quem está em Cristo é que faz parte da promessa de Deus, não é quem está dentro de religião. Aí Paulo vai dizer, separado da comunidade de Israel, não fazia parte do povo de Deus, estranho ao concerto da promessa, não estava dentro da promessa da eternidade com Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É isso que está aí. Aqueles que ainda estão sem Cristo, estão neste mundo sem esperança e sem Deus. Preste aí a juízo. E Paulo vai dizer, agora, interessante é o que Paulo diz aqui.
capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo, não é dentro de igreja, não é dentro de obra, não é guardando ritual nem cerimonial. Paulo vai dizer, mas agora, em Cristo, vós que estava longe, já por Cristo, pelo sangue, chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no nosso meio. Agora em Cristo, eu faço parte do povo de Deus. Em Cristo, eu estou na promessa de Deus. Em Cristo, eu saio da condição de filho da ira. Em Cristo, eu tenho a esperança da promessa. Eu estou com esperança nesse mundo, vivendo na proteção de Deus. Em Cristo. Sem Cristo, meu irmão, o homem continua perdido, sem paz, sem salvação, não fazendo parte da promessa, não tendo Deus e indo a juízo. Essa é a realidade. Se você quer crer do jeito que você foi aprendido, ensinado na tradição religiosa, amém. Mas se você quer conhecer a verdade e ser liberto, venha para a palavra. Examine aí Efésios 2, tem muito mais coisa aqui. Eu estou apenas aqui resumindo. Graças a Deus que não fui interferido ainda. Nem tocou o interfone, nem chegou ninguém ainda para eu atender. Nenhum pessoal entregando iFood para eu parar aqui. Eu estou conseguindo ministrar para você sem interrupção. É importante, leia, meu irmão, medite, busque entender a palavra, medite nela de dia e de noite. Bem-aventurados os que ouvem, os que praticam e os que lê a palavra. Não é os que estão vivendo sacrifício e devoção religiosa. Então, eu pedi para a irmã Silene Santos meditar nesse capítulo 2 de Efésios e estou pedindo a você, meu irmão, a gente aprende tanta coisa aqui. Quando a gente aprende a verdade, a gente é livre da mentira, tá? Pregado aí ó, em vários lugares, por vários homens que se dizem de Deus e por vários lugares que dizem ser casa de Deus. Cuidado. Aqui no Face tem muito vídeos heréticos. Tem muitos sábios pregando heresia. Cuidado. Vá buscar. Cada um examine-se a si mesmo. Examine-se as Escrituras. Cuida de ti e da doutrina. A instrução de Deus é aqui, ó. Você tem que priorizar a sua vida, não é em ritual cerimonial de igreja, não é em vida religiosa ou de igreja, é na palavra. Quer consagrar a tua vida a Deus? Vai buscar conhecer a palavra para viver a palavra. Isso é santificar a vida para Deus. Isso é consagrar a vida para Deus. Isso é buscar a Deus. Eu estou aqui agora, estou me edificando. Estou buscando a Deus, o conhecimento dele. Estou adorando a Deus. Estou cultuando a Deus. Isso é culto que Deus quer. Não é a formalidade. Hoje é domingo, né? Daqui a pouco todo mundo vai viver sua social religiosa. Seus encontros religiosos. Na rotina. Na formalidade de culto de 2 horas. Só para ver o show, a atração e a social e cumprir a formalidade. Eu já cumpri minha obrigação religiosa. Já fui para a igreja. Já fui buscar a Deus. Já adorei a Deus. Eu adoro a Deus no meu viver. Em todo momento, em toda hora. A palavra de Deus está na minha mente, no meu coração. Então, nesse momento que eu estou aqui, levando para você esse momento de edificação, eu peço a você, se dedique a isso aqui, irmãos. Se dedique a tirar 10 minutos, 20, 1 hora, dependendo da sua disponibilidade, para ler as Escrituras. Não é ler, é examinar. Ler é uma coisa, examinar é outra. Os católicos lêem, os testemunhos de Jeová lêem, e conhecem mais Bíblia do que muitos crentes. Os mormons usam o livro de Mormons, mas também tem a Bíblia, eles conhecem a Bíblia. Os espíritas conhecem a Bíblia, mas eles não têm o entendimento da verdade que a Bíblia revela. Por quê? Porque a mente deles está cega. Muitos evangélicos, aliás, muitos não. Se tem um povo que diz que crê em Deus, um povo religioso, que menos conhece de Bíblia, é os evangélicos. Os católicos conhecem Bíblia. Rapaz, eu conversei uma vez com um católico. Ele citava como uma forma simples, texto da Bíblia, passagem. Ele dava a história em tal lugar. Eu digo, o senhor conhece a história, o livro. O senhor precisa ter a interpretação
daquele que a Bíblia revela para a sua salvação. Agora, o fato, a história, o Senhor conhece. A gente vê aí os testemunhos de Jeová, eles não pregam blá 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 não, gente. Eles não ficam com movimento de poder e sobrenatural, não. Eles vão levar entendimento e conhecimento para você. É maldito? É, mas eles usam a palavra. Como é que você vai confrontar um testemunho de Jeová se você não tem base, nem conhecimento, nem segurança para debater com eles na palavra? Porque os testemunhos de Jeová usam a palavra agora de uma forma deturpada, distorcida. E eu não posso combatê-lo, confrontá-lo na ideia, na doutrina que ele traz, se eu não tiver o conhecimento da palavra. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu tenho que manejar bem a palavra para poder trabalhar contra os heréticos, contradizentes, os que deturpam, usando a palavra, interpretam errado. Como muitos dentro das igrejas evangélicas. Então, se tem um povo religioso que menos conhece a Bíblia, são os evangélicos. Muitos só conhecem movimento. É tudo místico. É tudo histérico, fanático. É uma espiritualidade tão grande. E o entendimento? Zero. Zero de entendimento. Ah, é muito poder, é muita visão. Deus me revelou. Deus está me usando. Deus está falando. Vai para o entendimento com ele. Conversa com muitos evangélicos. Conhece nada de Bíblia. Não tem entendimento nenhum de doutrina, do que realmente é o Evangelho, o que Jesus ele fez para nos garantir, como devemos estar confiados na nossa redenção, na nossa remissão de pecado. Não conhece isso. Não conhece o que Cristo fez para nos salvar. Porque se conhecesse, não estava vivendo prática, devoção, obra e obrigação dentro da igreja. Como se fosse meio de salvação. Então, meu irmão, se dedique à palavra. Eu convido vocês para examinar principalmente esse texto que eu aqui citei, Efésios 2. Aprenda mais o que ele nos ensina. Aprenda mais o que esse contexto aqui revela. É Paulo ensinando a igreja de Éfeso. E aqui também, a mesma doutrina, ela é para ensinar a igreja de Cristo nesse século presente. A doutrina que nós, igreja, temos que receber não é a doutrina paralela de igreja, de pastor, de teólogo, não. A doutrina que nós, igreja, temos que zelar, ser fiel e guardar é a doutrina de Cristo. É essa que está aqui, não é essas que o povo aprende das igrejas. Amém, meus irmãos? Agora, cuida de ti e da doutrina. Escapa por tua vida. Desperta tu que dormes. Porque Cristo está te esclarecendo. Que Deus abençoe. Que vocês meditem mais na palavra. E busquem conhecer o que a palavra revela. Amém? Para que a sua vida esteja firmada na palavra. Que é o alicerce onde o homem prudente edifica a sua vida com Deus.